Bem-vindo ao conto Até Você Dormir. Respire fundo. Agora, damos continuidade à história de Sherlock Holmes, O Sinal dos Quatro. Depois dos primeiros sinais de um caso envolto em segredos e promessas antigas, Holmes e o Dr. Watson seguem em busca da verdade, mais profundamente envolvidos em uma trama de amor, traição e mistério. Acomode-se. Feche os olhos se quiser. E permita que essa segunda parte te guie pelas sombras e pela genialidade do maior detetive de todos os tempos. Capítulo 5. A tragédia de Pondicherry Lodge. Eram quase 23 horas quando chegamos à última etapa da nossa aventura daquela noite. Tínhamos deixado para trás o nevoeiro da cidade grande, e aqui a noite estava límpida. Um vento morno soprava do oeste, e nuvens pesadas moviam-se lentamente pelo céu, com uma meia-lua aparecendo entre elas. De vez em quando a claridade era suficiente para se ver à distância. Mas Tadeu tirou uma das lanternas da carruagem para que enxergássemos melhor o caminho. Pondicherry Lodge ficava no meio de um terreno cercado por um muro de pedra muito alto, com cacos de vidro na parte superior. Uma estreita porta de ferro era a única entrada. Foi nela que o nosso guia bateu, com pancadas semelhantes às de um carteiro. "Quem está aí?" gritou de dentro uma voz áspera. "Sou eu, McMurdo. Você já devia conhecer a minha maneira de bater." Ouviu-se um resmungo e um barulho de chaves. A porta abriu-se pesadamente, e um homem baixo, de peito robusto, apareceu iluminando-nos com uma lanterna que também iluminava seu rosto protuberante e os olhos que piscavam desconfiados. "É o Sr. Tadeu? Mas quem são os outros? Não tenho ordem do patrão para recebê-los." "Como não, McMurdo? Isso muito me admira. Eu disse ontem a meu irmão que iria trazer hoje alguns amigos." "Ele não saiu do quarto hoje o dia inteiro, Sr. Tadeu. E eu não tenho ordens para recebê-los." "O senhor sabe muito bem que tenho de cumprir as ordens. Posso deixá-lo entrar, mas os seus amigos têm de ficar onde estão." Era um obstáculo inesperado. Tadeu olhava para todos os lados desnorteado. "Isto não está certo, McMurdo. Deve ser suficiente para você que eu me responsabilize por eles. Há uma moça conosco. Não posso deixá-la esperando na estrada a esta hora." "Sinto muito, Sr. Tadeu", disse o porteiro com firmeza. "Podem ser seus amigos e não ser amigos do patrão. Ele me paga bem para cumprir a minha obrigação e hei de cumpri-la. Não conheço nenhum dos seus amigos." "Oh, sim, você conhece", McMurdo gritou Sherlock Holmes. "Não creio que você possa ter se esquecido de mim. Não se lembra do amador que lutou 3 rounds com você no Ellison na noite em seu benefício, há 4 anos? "Oh, Sr. Sherlock Holmes", gritou o lutador. "Como pude deixar de reconhecê-lo? Se em vez de ficar aí quieto tivesse me dado um daqueles seus socos no queixo, eu teria logo sabido com quem lidava. Ah, o senhor é um dos que não aproveitam os seus dotes. Podia ir longe se continuasse a lutar. Você está vendo, Watson? Se todo o resto falhar, ainda tenho esta profissão científica", disse Holmes, rindo. "Tenho certeza de que o nosso amigo agora não vai nos deixar aqui fora no frio." "Entre, senhor. Entrem todos", ele respondeu. "Sinto muito, Sr. Tadeu, mas as ordens são rigorosas. Precisava poder confiar nos seus amigos antes de deixá-los entrar." Dentro, um caminho de cascalho aberto num terreno abandonado levava a uma habitação enorme, quadrada e prosaica, mergulhada na escuridão, com exceção de um lado onde batia o luar. O tamanho do prédio sombrio, com o seu silêncio sepulcral, causou um frio no coração. Nem o próprio Tadeu se sentia à vontade, e a lanterna balançava na sua mão trêmula. "Não posso compreender isto", dizia ele.
Deve haver algum engano. Eu disse a Bartolomeu que viria hoje com toda a certeza. E não há luz no quarto dele. Não sei o que fazer. Ele costuma proteger a casa assim? Perguntou Holmes. Ele segue os hábitos de meu pai. Ele era o filho predileto. E às vezes eu penso que meu pai deve ter contado a ele muito mais coisas do que para mim. Aquela janela onde a lua está batendo é a do quarto de Bartolomeu. Está muito claro, mas acho que a luz não vem de dentro. Não, nenhuma, disse Holmes. Mas vejo o brilho de uma luz naquela janelinha ao lado da porta. Aquele é o quarto da governanta. É onde fica a velha senhora Bernstone. Ela pode nos dizer alguma coisa. Será que se importam de esperar aqui um momento? Porque se entrarmos todos juntos e ela não souber da nossa chegada, pode assustar-se. Mas ouçam, o que é isso? Ergueu a lanterna. Sua mão tremia tanto que os círculos de luz oscilavam em torno de nós. A senhorita Morstan agarrou o meu pulso e ficamos todos com os corações pesados, aguçando os ouvidos. Do casarão escuro vinham, no silêncio da noite, os sons mais tristes e plangentes do mundo. Gritos, queixumes entrecortados de uma mulher assustada. É a senhora Bernstone, disse Sholto. É a única mulher na casa. Esperem aqui. Volto já. Correu até a porta e bateu da sua maneira habitual. Vimos que uma mulher alta o recebeu à porta e que ficou muito contente ao vê-lo. Oh, senhor Tadeu, meu senhor, como estou contente por ter vindo. Como estou contente, senhor Tadeu, meu senhor. Nós ouvimos as suas exclamações de alegria, até que a porta se fechou e a sua voz se transformou num murmúrio monótono. O nosso guia tinha nos deixado a lanterna. Holmes girou-a em volta, observou atentamente a casa e examinou os montões de entulho que enchiam o terreno. A senhorita Morstan e eu ficamos juntos, de mãos dadas. O amor é uma coisa maravilhosamente sutil, porque ali estávamos nós, que nunca nos víramos antes desse dia, e nenhuma palavra, nem sequer um olhar afetuoso havíamos trocado até então. E mesmo assim, neste momento aflitivo, nossas mãos se aproximaram instintivamente. Fiquei maravilhado depois, mas naquele momento parecia a coisa mais natural aproximar-me dela, e como ela me disse muitas vezes depois, havia nela também o instinto de voltar-se para mim em busca de conforto e proteção. De modo que ficamos de mãos dadas como duas crianças, e uma grande paz invadiu nossos corações, apesar de todas as coisas obscuras que nos rodeavam. Que lugar esquisito, disse ela, olhando em volta. Parece que soltaram aqui todas as toupeiras da Inglaterra. Eu já vi um lugar parecido num morro perto de Ballarat, onde uns engenheiros estiveram fazendo prospecção. E pela mesma razão, disse Holmes, são os vestígios das buscas ao tesouro. Deve lembrar-se de que eles levaram 6 anos procurando. Não admira que o terreno pareça um areal. Nesse momento, a porta abriu-se de repente e Tadeu Sholto saiu correndo com as mãos na cabeça e os olhos cheios de terror. Aconteceu alguma coisa com Bartolomeu, gritou. Estou assustado. Meus nervos não vão suportar isto. Na verdade, estava quase chorando de medo, e a sua fisionomia doentia, repuxada, emoldurada pelo astracã do colarinho, tinha a expressão de desamparo de uma criança horrorizada. Vamos entrar, disse Holmes no seu tom firme e brusco. Venham, venham, suplicou Tadeu. Não estou em condições de tomar qualquer providência. Fomos com ele até o quarto da governanta, que ficava do lado esquerdo do corredor. A velha estava andando de um lado para outro com um olhar assustado e inquieto.
apertando os dedos. Mas a presença da senhorita Morstan pareceu acalmá-la. Deus abençoe o seu rosto tranquilo e doce, exclamou com um suspiro histérico. Ver você me faz bem. Oh, mas passei por uma prova dolorosa este dia. Nossa companheira afagou a mão magra e rude da velha, disse-lhe algumas palavras bondosas de conforto que fizeram voltar a cor ao seu rosto. O patrão trancou-se e não há meio de me responder, ela explicou. Fiquei o dia inteiro à espera, porque ele gosta de ficar só com frequência. 1 hora atrás desconfiei que havia alguma coisa errada e subi para espiar pela fechadura. O senhor deve ir, senhor Tadeu. Deve ir e olhar o senhor mesmo. Vi muitas vezes o senhor Bartolomeu triste e alegre durante 10 anos, mas nunca o vi com uma cara daquelas. Sherlock segurou a lanterna e foi na frente, porque Tadeu Sholto estava tão abalado que os dentes batiam. Tive de ampará-lo para subir as escadas porque seus joelhos tremiam tanto que não conseguia andar. Por 2 vezes, Holmes tirou a lente para examinar uns sinais que me pareciam simples nódoas de poeira na passadeira de fibra que substituía o tapete da escada. Ele ia devagar, degrau a degrau, segurando a luz baixa, olhando atentamente para os 2 lados. A senhorita Morstan tinha ficado com a governanta apavorada. O terceiro lance da escada acabava num corredor estreito e comprido, com um painel de tapeçaria indiana do lado direito e 3 portas à esquerda. Holmes seguiu por ele do mesmo modo vagaroso e metódico, enquanto nós íamos logo atrás, com as nossas sombras negras que se estendiam pelo corredor. A terceira porta era a que procurávamos. Holmes bateu, mas não se ouviu nenhuma resposta, e então tentou abri-la à força. Mas estava trancada por dentro, e com um ferrolho largo e resistente, que pudemos ver quando erguemos a lanterna. Apesar da chave virada, era possível ver pelo buraco da fechadura. Sherlock abaixou-se e logo se levantou, respirando com força. Há alguma coisa diabólica nisto, Watson, disse ele, mais emocionado do que eu jamais o vira. O que acha? Abaixei-me para espiar e recuei horrorizado. O luar enchia o quarto, que estava claro, com uma luminosidade difusa e vacilante. Olhando diretamente para mim e solta no ar, porque tudo embaixo estava na sombra, via-se uma cara, a mesma cara de Tadeu. Era a mesma cabeça grande e reluzente, a mesma franja de cabelo vermelho, a mesma cor macilenta. Mas as feições estavam imobilizadas, num ricto. Horrível, tinham uma imobilidade anormal, que naquele quarto enluarado e silencioso era mais chocante que qualquer esgar ou contorção. Era tão parecido com o nosso amigo que me virei para verificar se ele estava ali conosco. Então lembrei-me de que ele nos tinha dito que eram gêmeos. Isto é horrível, disse eu a Holmes. O que faremos? Temos que arrombar a porta, ele respondeu, e jogou-se contra ela com todo o peso do corpo. A porta rangeu, gemeu, mas não cedeu. Então todos juntos nos atiramos sobre ela, que cedeu de repente com estrondo, impelindo-nos para dentro do quarto de Bartolomeu Sholto. Ele parecia ter sido montado como um laboratório químico. Uma fileira dupla de garrafas com tampas de vidro estava arrumada ao longo da parede em frente à porta, e a mesa estava cheia de bicos de Bunsen, tubos de ensaio e retortas. Nos cantos, viam-se garrafas verdes com ácidos, protegidas por invólucros de vime. Uma destas parecia ter sido entornada ou quebrada, porque um líquido escuro escorria pelo chão,
enchendo o ar com um cheiro desagradável, semelhante ao do breu. Uma escada de mão estava a um lado do quarto, no meio de um monte de ripas e gesso. E acima disso, no teto, havia um buraco de tamanho suficiente para deixar passar um homem. No chão, junto à escada, estava jogado um comprido rolo de corda. Ao lado da mesa, numa poltrona de madeira, o dono da casa estava sentado, todo dobrado, a cabeça caída sobre o ombro esquerdo com aquele sorriso impenetrável e sinistro no rosto. O corpo rígido e frio indicava que estava morto havia algumas horas. Tive a impressão de que não só as feições, mas também todos os seus membros estavam torcidos e virados de uma forma fantástica. Sobre a mesa, havia um instrumento muito especial, uma vareta escura, com uma cabeça de pedra semelhante a um martelo, toscamente amarrada com barbante grosso. Ao lado, um pedaço de papel com algumas palavras rabiscadas. Holmes olhou para aquilo e depois mostrou-me. "Está vendo?" disse, erguendo significativamente as sobrancelhas. À luz da lanterna, eu li com um estremecimento de horror. O sinal dos 4. "Pelo amor de Deus, o que significa tudo isto?" perguntei. "Significa assassinato", disse ele, inclinando-se sobre o cadáver. "Ah, eu já esperava! Olhe aqui!" Holmes apontava para uma coisa que parecia um espinho comprido e escuro, enterrado na pele pouco acima da orelha. "Parece um espinho", eu disse. "É um espinho. Pode tirá-lo. Mas tenha cuidado, porque está envenenado." Tirei-o com 2 dedos e saiu tão depressa que quase não deixou marca. Uma pequena mancha de sangue mostrava onde tinha sido a perfuração. Tudo isto é um mistério insolúvel para mim. Em vez de se esclarecer, torna-se cada vez mais obscuro. "Pelo contrário", respondeu Holmes. "A cada instante fica mais claro. Eu só preciso de mais alguns elos para completar a corrente." Desde que entráramos no quarto, tínhamos esquecido completamente da presença de Tadeu. Ele ainda estava parado à porta, a própria imagem do terror, torcendo as mãos e lamentando-se. De repente, rompeu num choro agudo e lastimoso. "O tesouro sumiu", dizia. "Roubaram o tesouro. Lá está o buraco por onde nós o descemos. Fui eu que o ajudei. Eu fui a última pessoa a vê-lo. Deixei-o aqui ontem à noite e ouvi a porta ser trancada enquanto eu descia a escada." Que horas eram? 10 horas. E agora está morto. A polícia virá e vai suspeitar de mim. Oh, sim. Tenho certeza de que vai. Mas os senhores não pensam assim, não é verdade? Certamente não pensam. Se tivesse sido eu, não iria trazê-los aqui, não é? Oh, meu Deus, sinto que vou enlouquecer. Ele agitava os braços e batia os pés numa espécie de acesso convulsivo. "Não há nenhum motivo para estar com medo, Sr. Sholto", disse Holmes com bondade, pousando a mão no ombro dele. "Siga o meu conselho e vá ao posto contar o caso à polícia. Ofereça-se para ajudá-los em tudo que for possível. Nós o esperaremos aqui." O homenzinho obedeceu meio espantado, e ouvimos seus passos vacilantes quando desceu a escada no escuro. Capítulo 6. Sherlock Holmes faz uma demonstração. "Agora, Watson, temos meia hora para nós", disse Holmes, esfregando as mãos. "Vamos empregá-la bem. Como lhe disse, o caso está quase todo esclarecido, mas não devemos cometer erros por causa do excesso de confiança. Embora pareça simples agora, o caso pode ter alguma coisa mais profunda por trás." "Simples", exclamei. "Certamente", disse ele com um certo ar de professor que dá uma explicação aos alunos. "Faça o favor de sentar-se naquele canto, para que suas pegadas não compliquem o caso."
E agora, mãos à obra. Em primeiro lugar, como essas pessoas vieram e como foram embora. A porta não foi aberta desde ontem. E a janela? Levou a lanterna até lá, murmurando suas observações mais para si mesmo do que para mim. Janela fechada por dentro, moldura sólida. Não há gonzos de lado. Vamos abri-la. Nenhum cano de água perto. Telhado inacessível. Apesar disso, um homem entrou pela janela. Choveu um pouco ontem à noite. Temos a marca de um pé no parapeito, e aqui está uma marca redonda de lama, que se repete ali, no chão, e outra vez perto da mesa. Veja aqui, Watson. É realmente uma bela demonstração. Olhei para os discos nítidos de lama. Isso não é uma pegada, eu disse. É algo muito mais valioso para nós. É a marca de uma perna de pau. Você pode ver. No parapeito da janela temos a marca da bota. Uma bota pesada com um salto largo de metal, e ao lado está a marca do toco de madeira. É o homem da perna de pau. Exatamente. Mas havia mais alguém, um cúmplice hábil e eficiente. Você poderia escalar aquele muro, doutor? Olhei para fora pela janela aberta. A lua brilhava ainda sobre o ângulo da casa. Estávamos a uns 18 metros do chão, e para onde quer que se olhasse, não se via nada onde se pudesse pôr o pé, nem sequer uma fenda no muro. É completamente impossível. Sem auxílio, é. Mas suponha que um amigo lhe atirasse aqui de cima esta boa corda que vejo ali no canto, e a amarrasse naquele enorme gancho na parede. Parece-me que, neste caso, se você fosse ágil, poderia subir com perna de pau e tudo. Voltaria como veio, e o seu cúmplice iria puxar a corda, tirá-la do gancho, fechar a janela por dentro com o trinco e sair como entrou. Como um pequeno detalhe, deve-se observar que o nosso homem da perna de pau, apesar de subir com perfeição, não é um marinheiro de profissão. Ele continuou, examinando a corda. Não tem as mãos calejadas. Com a lente, descobri mais de uma manca de sangue, principalmente no fim da corda, e daí concluí que ele escorregou com tanta velocidade que arrancou pele das mãos. Está tudo muito bem, mas a coisa fica cada vez mais ininteligível. E o cúmplice? Como ele entrou? Ah, sim, o cúmplice, repetiu Holmes, pensativo. Há pontos muito interessantes sobre esse cúmplice. É por causa dele que este caso deixa de ser vulgar. Creio que esse cúmplice fez a sua estreia nos anais do crime neste país, pois casos semelhantes inspiram-se na Índia e, se não me falha a memória, na Senegâmbia. Eu insisti. Mas como ele entrou? A porta está trancada. A janela é inacessível. Será que foi pela chaminé? A grade é pequena demais, respondeu Holmes. Eu já tinha pensado nisso. Então, como foi? Continuei insistindo. Você não aplica os meus preceitos, disse, meneando a cabeça. Quantas vezes já lhe disse que, quando tiver eliminado o impossível, o que fica, por mais improvável que seja, deve ser a verdade? Sabemos que ele não entrou pela porta, nem pela janela, nem pela chaminé. Também sabemos que não podia estar escondido no quarto, porque não havia onde se esconder. Logo por onde ele veio? Pelo buraco do teto, gritei. Certamente. Deve ter sido assim. Se tiver a bondade de segurar a lanterna para mim, estenderemos nossas pesquisas ao quarto de cima, o quarto secreto onde foi achado o tesouro. Subiu pela escada e, segurando uma viga com a outra mão, içou-se até o sótão. Depois, abaixando-se para alcançar a lanterna, segurou-a enquanto eu subia. O quarto em que entramos tinha mais ou menos 3 metros de comprimento por 2 de largura. O chão era todo de barrotes ligados por ripas e gesso, de modo que para andar era preciso saltar de trave em trave. O teto formava a cimalha,
e era, evidentemente, a parte interna do verdadeiro telhado. Não havia nenhum tipo de móvel e uma grossa camada de poeira, acumulada durante anos, cobria o chão. Olhe para isto. Holmes pôs a mão na parede e disse: é um alçapão que leva para fora do telhado. Empurrando-o, temos o próprio telhado acabando num ângulo. Portanto, foi por aqui que entrou o número 1. Vamos ver se achamos mais vestígios da sua individualidade. Ele aproximou a lanterna do chão e, pela segunda vez naquela noite, vi surgir no seu rosto uma expressão de espanto. Quando segui seu olhar, fiquei gelado. O chão estava coberto de marcas de pés descalços, nítidas, perfeitamente desenhadas, mas que não chegavam à metade do tamanho do pé de um homem comum. Holmes foi uma criança que fez esta coisa horrenda, eu disse num sussurro. Ele já tinha recuperado o sangue frio. Eu fiquei atordoado no primeiro momento, disse Holmes. Mas é perfeitamente natural. A memória falhou-me, senão eu teria adivinhado. Não há mais nada para ver aqui. Vamos descer. Mas afinal, qual é a sua opinião sobre as marcas de pés? Perguntei ansioso quando descemos novamente. Meu caro Watson, tente analisar por si mesmo, respondeu-me, ligeiramente impaciente. Conhece o meu método. Aplique-o, e será instrutivo comparar os resultados. Não imagino nada que possa explicar os fatos. Muito em breve, tudo parecerá claro para você, disse de modo evasivo. Acho que não há mais nada importante aqui, mas vou ver. Pegou a lente e uma fita métrica e percorreu o quarto, medindo, comparando, examinando, com o seu nariz fino e comprido, quase junto ao chão, e os olhos dilatados, cintilantes e atentos como os de um pássaro. Seus movimentos eram tão rápidos, silenciosos e furtivos, semelhantes aos de um cão de caça treinado farejando uma pista, que eu não pude deixar de pensar que ele seria um criminoso terrível se aplicasse sua energia e sagacidade contra a lei, em vez de aplicá-las em sua defesa. Enquanto examinava tudo, resmungava consigo mesmo e finalmente soltou um grito de satisfação. Estamos com sorte. Agora devemos ter muito pouca dificuldade. O número 1 teve a infelicidade de pisar no alcatrão. Você pode ver a linha da borda do seu pezinho, passando rente a essa coisa mal cheirosa. Quebraram a garrafa e o líquido escorreu. E então? Perguntei. O que temos já é suficiente. Conheço um cachorro que é capaz de seguir este cheiro até o fim do mundo. Se uma matilha conseguir seguir o rastro de um arenque através de um condado, como um cão ensinado não conseguirá seguir um cheiro desagradável como este? É como uma soma em regra de 3. A resposta devia dar-nos: olá, aqui estão os representantes da lei. Podíamos ouvir passos pesados e o som de vozes embaixo. A porta do hall fechou-se com um estrondo. Antes que eles cheguem, ponha a sua mão aqui no braço e na perna deste pobre coitado. O que sente? Disse Holmes. Os músculos estão duros como uma pedra, respondi. Exatamente. Estão muito mais retesados do que habitualmente em rigor mortis. Juntando isso à contorção da face e o riso hipocrático, ou risus sardônicos, como chamavam os autores antigos, qual é a conclusão que isso sugere? Morte causada por algum poderoso alcaloide vegetal, uma substância semelhante à estricnina, que provocaria o tétano, respondi. Foi o que me ocorreu logo que vi os músculos repuxados do rosto. Quando entramos, procurei saber como o veneno fora introduzido no organismo e descobri o espinho, que tinha sido lançado sem muita força no couro cabeludo. Observe que o lugar atingido é o que estaria virado na direção do buraco do teto,
se ele estivesse sentado direito na cadeira. Agora, examine o espinho. Apanhei-o cautelosamente e o examinei perto da lanterna. Era comprido, pontudo e preto, e lustroso na ponta, como se alguma substância pastosa tivesse secado nele. A ponta tinha sido aparada e afilada com um canivete. "Esse espinho é da Inglaterra?" ele perguntou. "Não é, com toda certeza. Com todos estes dados, você poderia tirar alguma conclusão correta, mas como as forças regulares estão chegando, as auxiliares têm de bater em retirada." Enquanto ele falava, os passos se aproximaram pelo corredor, e um homem muito gordo, com uma roupa e um andar pesado, entrou no quarto. Era muito corado, corpulento e pletórico, mas com um par de olhinhos vivos que surgiam por entre as pálpebras empapuçadas. Atrás dele vinha um inspetor de uniforme e o ainda trêmulo Tadeu Sholto. "Isto é que é um negócio, um belo negócio", gritou ele com voz áspera. "Mas quem são estes aqui? A casa parece estar cheia como uma coelheira." "Acho que deve lembrar-se de mim, Sra. Thelny Jones", disse Holmes tranquilamente. "Ah, é claro. É o Sr. Sherlock Holmes, o teórico. Lembro-me de você. Jamais esquecerei a lição que nos deu sobre causas, deduções e efeitos no caso do cofre das joias de Bishopgate. É verdade que nos pôs na pista certa, mas foi mais por sorte do que por uma boa orientação. Era um caso de raciocínio muito simples. Ora, vamos, não se envergonhe de confessar, mas por que tudo isto? Não é este o caso. Há fatos positivos aqui, não há lugar para teorias. Foi uma sorte que eu estivesse em Norwood por causa de outro crime. Estava na delegacia quando fui chamado. Na sua opinião, de que o homem morreu?" "Ah, esse caso não se presta às minhas teorizações", disse secamente. Não. Ainda assim, não se pode negar que você acerta às vezes. Meu caro, compreende-se. Porta trancada, desaparecimento de joias no valor de $500 mil. Como estava a janela?" "Fechada, mas há marcas de pés no parapeito." "Está bem. Se estava fechada, as marcas podem não ter nada a ver com o resto. Isso é trivial. O homem pode ter morrido de um ataque, mas há o desaparecimento das joias. Também tenho a minha teoria. Às vezes tenho estes lampejos." "Faça o favor de sair, sargento. E o senhor também, Sr. Sholto. O seu amigo pode ficar. O que é que pensa a respeito, Holmes? Sholto diz que esteve com o irmão ontem à noite. O irmão morreu de repente e Sholto fugiu com o tesouro. O que acha?" E aí o morto, com muita delicadeza, levanta-se e tranca a porta por dentro. Há uma falha aí. Vamos aplicar o bom senso. Este Tadeu Sholto esteve com o irmão. Houve uma discussão, disso nós sabemos. O irmão morreu e as joias desapareceram. Disso também sabemos. Ninguém mais viu o irmão depois que Tadeu saiu. Ele não se deitou. Tadeu está evidentemente bastante perturbado. O seu aspecto não é nada atraente. Vocês veem que estou lançando os fios em volta de Tadeu e a rede começa a apertá-lo. Ainda não tem todos os fatos, disse Holmes. Esta lasca de madeira, que tenho todos os motivos para acreditar que está envenenada, estava enterrada no couro cabeludo, onde ainda se pode ver a marca. Este bilhete estava na mesa e ao lado havia este curioso instrumento com uma extremidade de pedra. Como tudo isto se encaixa na sua teoria? Confirma-a em todos os aspectos, disse o detetive gordo de maneira pomposa. A casa está repleta de curiosidades da Índia. Foi Tadeu quem trouxe o espeto envenenado e usou-o de maneira criminosa como qualquer outra pessoa o faria. O bilhete é um logro. É uma venda com que querem tapar nossos olhos. A única dúvida é: como ele teria saído? Ora,
pelo teto, ali está um buraco. Com muita agilidade para o seu tamanho, ele subiu a escada e passou para o sótão. Logo em seguida, ouvimos sua voz exultante, anunciando a descoberta do alçapão. Ele pode descobrir alguma coisa, disse Holmes, sacudindo os ombros. De vez em quando tem lampejos de razão. E n'y pas de sorte si incomodes, que seu quion de l'esprit. Estão vendo? Disse Athelney Jones, voltando pelas escadas. Os fatos são melhores que as teorias, no fim das contas. A minha opinião está confirmada. Há um alçapão que se comunica com o telhado e está meio aberto. Fui eu que o abri. Oh! Então tinha reparado nele? Ele parecia ter ficado surpreso com a descoberta. Pois bem, quem quer que o tenha percebido, ele prova que o nosso cavalheiro pôde escapulir. Inspetor. Pronto, responderam do corredor. Peça ao Sr. Sholto para entrar. Sholto, é meu dever informá-lo de que qualquer coisa que disser será usada contra você. Está preso em nome de Sua Majestade, a Rainha, como culpado da morte de seu irmão. Estão vendo? Eu bem que tinha dito, exclamou o pobre homem, levantando as mãos e olhando para nós. Não se aflija com isso, Sr. Sholto, disse Holmes. Acho que posso prometer-lhe que o livrarei disso. Não prometa demais, Sr. Teórico. Não vá prometendo demais, interrompeu o detetive. Pode achar o caso depois mais difícil do que lhe parece agora. Sr. Jones, não só livrarei o Sr. Sholto, como também darei ao senhor de presente o nome e a descrição de uma das duas pessoas que estiveram neste quarto ontem à noite. O nome, tenho todos os motivos para acreditar que seja o de Jonathan Small. É um homem sem instrução, baixo, ágil, que não tem a perna direita e usa uma perna de pau já gasta na parte interna. A bota que usa no pé esquerdo tem sola quadrada com uma tira de ferro em torno do salto. É um homem de meia idade, muito queimado de sol. Já foi condenado a trabalhos forçados. Estas poucas indicações podem ajudá-lo, juntamente com o fato de que está com a pele ferida na palma da mão. O outro homem... Ah, o outro? Perguntou Athelney Jones, num tom de escárnio, mas mesmo assim impressionado, como pude ver facilmente, com a precisão do outro. O outro é um personagem curioso, disse Sherlock, virando-lhe as costas. Espero apresentar-lhe o par dentro de pouco tempo, Watson. Quero falar com você. Levou-me para o patamar da escada. Esta ocorrência inesperada afastou-nos do objetivo principal da nossa jornada. Estava pensando exatamente nisso. Não é justo que a senhorita Morstan fique nesta casa amaldiçoada. Não, você tem de levá-la para casa. Ela mora com a senhora Cecil Forrester, em Lower Camberwell, que não é muito longe. Fico aqui à sua espera se quiser voltar. Mas quem sabe está cansado. De modo algum. Acho que não poderei descansar enquanto não souber mais sobre este caso fantástico. Tenho assistido a muitas desgraças, mas dou-lhe a minha palavra de que esta sucessão de acontecimentos extraordinários nesta noite abalou-me profundamente. E já que chegamos a este ponto, quero acompanhá-lo até o fim. A sua presença vai ser de grande utilidade, respondeu Holmes. Trabalharemos de modo independente e deixemos que esse pateta do Jones fique exultante com qualquer bobagem que consiga elaborar. Depois que você deixar a senhorita Morstan, quero que vá a Pinchin Lane, número 3, quase à beira-mar, em Lambeth. A terceira casa do lado direito é de um passarinheiro que se chama Sherman. Chame pelo velho Sherman, e com os meus cumprimentos diga-lhe que preciso de Toby imediatamente, e você irá trazer Toby no carro. É um cão, imagino. É um mestiço original que tem um faro admirável. Eu prefiro o auxílio de Toby ao de todos os policiais de Londres juntos.
Então vou trazê-lo. Já é 1 hora. Se eu conseguir outro cavalo, estarei aqui antes das 3 horas. E eu vou ver o que consigo saber com a senhora Bernstone e com o criado hindu, que o senhor Tadeu disse que dorme no sótão contigo ao outro, disse Holmes. Depois vou estudar os métodos do grande Jones e ouvir os seus sarcasmos pouco delicados. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. Goethe é sempre vigoroso. Capítulo 7. O episódio do barril. A polícia tinha um cabriolé à disposição, e nele levei a senhorita Morstan para casa. Como toda mulher angelical, a senhorita Morstan suportou tudo serenamente, enquanto sentiu que precisava dar apoio a uma pessoa mais fraca que ela, e por isso encontrei-a tranquila, ao lado da pobre governanta apavorada. Mas no cabriolé não teve mais forças e desmaiou, e depois chorou descontroladamente, por ter passado por experiências tão terríveis durante as aventuras daquela noite. Depois ela me disse que me achara frio e distante naquele dia. Ela nem imaginou a luta que se travava no meu íntimo e o esforço para me manter afastado. O meu amor e a minha compreensão se dirigiam para ela como quando antes tomara no jardim as suas mãos nas minhas. Senti que anos de uma vida cheia de convenções não poderiam me fazer conhecer melhor a sua natureza doce e corajosa do que esse único dia de experiências estranhas. Mas havia 2 pensamentos que me impediam de confessar-lhe o meu afeto. Ela estava fraca e desamparada. Com os nervos e o espírito abalados, seria um abuso falar de amor naquele momento. Pior ainda, ela estava rica. Se Holmes fosse bem-sucedido nas suas investigações, ela seria uma das maiores herdeiras da Inglaterra. Seria justo, honesto, que um cirurgião a meio soldo se aproveitasse da intimidade que o acaso lhe proporcionara? Será que ela não iria me ver como a um reles caçador de fortunas? Era intolerável pensar que essa ideia pudesse passar pela sua mente. Esse tesouro de Agra interpôs-se como uma barreira intransponível entre nós. Eram quase 2 horas quando chegamos à casa da senhora Cecil Forrester. As criadas já tinham se recolhido, mas a senhora Forrester se interessara tanto pela mensagem que a senhorita Morstan recebera, que ficou esperando a sua volta. Foi ela mesma quem abriu a porta. Era uma mulher de meia-idade, graciosa, e fiquei contente de vê-la passar um braço em volta da cintura da outra com ternura e falar-lhe num tom maternal. Estava claro que ela não era apenas uma subordinada paga, mas uma amiga respeitada. Fui apresentado e a senhora Forrester pediu-me que entrasse para lhe contar nossa aventura. Mas expliquei-lhe a importância da minha tarefa e prometi visitá-la e relatar as novidades sobre o caso. Ao retornar ao cabriolé, olhei para trás e ainda hoje tenho a impressão de ver o pequeno grupo na escada formado pelas graciosas figuras unidas. A porta entreaberta, por onde se escoava a luz do hall, o barômetro e os prendedores de metal das passadeiras da escada. Era tranquilizador, em meio ao acontecimento tenebroso em que estávamos envolvidos, ter ao menos um rápido vislumbre de um lar inglês tranquilo. E quanto mais eu pensava no que acontecera, mais tenebroso e obscuro aquilo me parecia. Enquanto rodava pelas ruas silenciosas, iluminadas a gás, ia recordando a extraordinária sucessão de acontecimentos. Havia um problema original, que agora, pelo menos, estava claro. A morte do capitão, a remessa das pérolas, o anúncio, a carta. Todos estes fatos estavam esclarecidos. Mas eles nos levaram unicamente
há um mistério mais profundo e muito mais trágico. O tesouro indiano. O curioso plano encontrado nos papéis de Morstan. A cena estranha da morte do Major Sholto. A descoberta do tesouro imediatamente seguida do assassinato do descobridor. Os detalhes singulares do crime. As pegadas. A arma esquisitíssima. As palavras do bilhete correspondendo às que estavam escritas no mapa de Morstan formavam um labirinto que um homem menos talentoso que o meu companheiro de casa se veria atrapalhado para esclarecer. Pinchin Lane era uma fila de casas miseráveis de 2 andares na parte mais baixa de Lambeth. Tive que bater mais de uma vez até que me atendessem. Mas finalmente vi o brilho de uma vela por trás da rótula e um rosto olhou da janela de cima. Vá-se embora, seu vagabundo bêbado. Se bater de novo, eu abro os canis e solto 43 cães em cima de você. Se quiser soltar um, é o que me basta. Vá-se embora, gritou a voz. Tenho um chicote aqui e vou usá-lo na sua cabeça se não for embora logo. Mas eu quero um cachorro, gritei. Eu não quero conversa, berrou o Sr. Sherman. Ouça bem, vou contar até 3 e então vai sentir o chicote. O Sr. Sherlock Holmes, comecei a falar. As palavras mágicas provocaram um efeito imediato. Ele fechou a janela e, num minuto, a porta se abria. Sherman era um velho magro, descarnado, de ombros caídos, pescoço musculoso e óculos azuis. Um amigo do Sr. Sherlock Holmes é sempre bem-vindo. Entre, por favor. Mas não chegue perto desse texugo, porque ele morde, seu malcriado. Queria dar uma dentada no cavalheiro. Falava assim com uma fuinha que enfiara a cabeça de olhos vermelhos pelas grades da gaiola. Não ligue, meu senhor. É uma preguiça. Não tem garras. Ela anda pela casa porque liquida com os insetos. O senhor deve me desculpar por ter sido um pouco grosseiro no início, mas a criançada bate muitas vezes aí na porta para me aborrecer. O que é que o senhor Sherlock Holmes quer? Quer um dos seus cães. Deve ser Toby. É exatamente esse. Toby mora no número 7, aqui à esquerda. Moveu-se devagar com a sua vela por entre a excêntrica família de animais que reuniram em torno dele. À luz vacilante da vela, eu notava que havia olhos que nos espreitavam aborrecidos, sonolentos, de todos os lados. Até as vigas, acima das nossas cabeças, estavam cheias de aves que mudavam preguiçosamente de posição quando as nossas vozes perturbavam seu sono. Toby era um bicho feio, de pelo comprido, orelhas caídas, mestiço, pardo e branco, com um andar vacilante e desajeitado. Depois de hesitar um pouco, aceitou um tablete de açúcar que Sherman me dera, selando assim a nossa aliança. E ele foi comigo no carro sem dificuldade. Tinham acabado de soar 3 horas no relógio do palácio quando cheguei a Pondicherry Lodge. O ex-lutador McMurdo também tinha sido preso para averiguações, e tanto ele como o Sr. Sholto foram levados para o posto policial. 2 guardas estavam no portão, mas deixaram-me entrar com o cachorro quando mencionei o nome de Holmes. Ele estava na porta, com as mãos nos bolsos, fumando seu cachimbo. Você o trouxe. Bom bicho. Athelney Jones saiu. Tivemos uma grande exibição de energia depois que você saiu. Ele prendeu não só o pobre Tadeu, mas também o porteiro, a governanta e o criado indiano. O lugar está à nossa disposição, mas há um sargento lá em cima. Deixe o cão aí e venha cá. Amarramos Toby à mesa do vestíbulo e subimos. O quarto estava como o deixamos, e a única diferença era que o cadáver fora coberto com um lençol. Um sargento com um ar enfastiado estava encostado a um canto. Empreste-me a sua lente, sargento, disse Sherlock.
Agora prenda este pedaço de cartão no meu pescoço de modo que fique pendurado na minha frente. Obrigado. Agora tenho de tirar as meias e as botas. Você deve levá-las lá para baixo, Watson. Eu vou subir por aí um pouco. Molhe o meu lenço em alcatrão. Pronto. Venha agora ao sótão comigo um instante. Subimos pelo buraco. Holmes dirigiu a luz para as marcas de pés na poeira. Quero que repare bem nestas marcas. Não observa nelas nada de estranho? Elas foram feitas por uma criança ou uma mulher baixa? Além do tamanho. Vê alguma coisa? Parecem pegadas como qualquer outra. De jeito nenhum. Veja. Aqui está a marca de um pé direito. Vou marcar agora com o meu. Qual é a diferença? Os dedos do seu pé estão juntos e a outra marca mostra os dedos separados uns dos outros. Exatamente. Lembre-se disto. Agora vá até aquela janela e cheire o parapeito. Eu fico aqui por causa do lenço que tenho na mão. Fiz como ele pediu e logo senti um cheiro forte de alcatrão. Foi aí que ele pôs o pé ao sair. Se você pôde sentir o cheiro, devo pensar que Toby não terá dificuldade. Vá lá embaixo, solte o cão e procure Blondin. Quando cheguei lá fora, vi Holmes no telhado como um enorme pirilampo andando de gatinhas pela calha. Eu o perdi de vista quando ele passou atrás de um grupo de chaminés, mas reapareceu logo, para tornar a desaparecer no lado oposto. Quando dei a volta, achei-o sentado num dos beirais num canto. É você, Watson? Sou eu. Foi aqui. O que é aquilo preto lá embaixo? Um barril de água. Está coberto? Está. Não há sinais de que uma escada tenha sido apoiada nele? Não. Que patife. É um lugar perigoso. Se ele pôde subir, eu posso descer por aqui. O barril parece bastante firme. Lá vai. De qualquer maneira. Ouviu-se o ruído dos pés de Holmes se arrastando, e a lanterna começou a descer com firmeza pela parede. Depois, com a luz na mão, chegou ao barril, e dali pulou para o chão. Era fácil segui-lo, disse, enfiando as meias e as botas. As telhas estavam soltas em todo o trajeto por onde passou. E na pressa ele perdeu isto, que confirma o meu diagnóstico, como vocês, médicos, dizem. O que ele me mostrava era um saco pequeno de embira colorida e com umas contas de cores vivas presas em volta. Pelo tamanho e formato, parecia uma cigarreira. Dentro havia 6 espinhos de madeira escura, pontudos de um lado, redondos do outro, como o que fora usado para ferir Bartolomeu Sholto. São coisas infernais, disse Holmes. Não vá se arranhar com eles. Estou contente por tê-los encontrado. É provável que ele só tivesse estes. Assim, não precisamos ter muito medo de que sejamos mimoseados com algum na nossa pele. Você é capaz de enfrentar uma caminhada difícil de uns 10 quilômetros, Watson. Mas com toda certeza respondi. A sua perna aguenta? Aguenta. Aqui está o cachorrinho. O bom e velho Toby. Cheire, Toby, cheire. Ele encostou o lenço embebido em alcatrão no focinho do cão, que estava com as pernas bambas afastadas, aspirando o lenço como um conhecedor. Aspiraria o buquê de uma boa safra de vinho. Holmes atirou o lenço longe, amarrou uma corda grossa no pescoço do mestiço e levou-o para perto do barril de água. O bicho começou a dar uma série de latidos agudos, trêmulos, e com o nariz perto do chão e a cauda no ar, começou a seguir o rastro numa rapidez que mal conseguíamos acompanhar. O céu começara a clarear, e já era possível enxergar a uma certa distância, na luz fria e cinzenta. A casa quadrada e sólida, com as suas escuras janelas vazias e paredes altas e nuas, se elevava, triste e desamparada, atrás de nós. Atravessamos o terreno da casa, rodeando fossos e buracos.
O espaço todo, com os seus montes de lixo espalhados e os arbustos raquíticos, tinha um aspecto estéril, abandonado, que combinava bem com a tragédia que ali se desenrolara. Ao chegar ao muro que cercava o jardim, Toby foi andando pela sua sombra, ganindo, e finalmente parou num canto, onde havia uma faia nova que o cobria. Do canto formado pelas duas paredes tinham sido tirados vários tijolos. As fendas estavam desgastadas e com as bordas arredondadas, como se tivessem sido usadas como escada. Holmes subiu e, pegando o cão, atirou-o para o outro lado. Olhe a marca da mão do perna de pau, ele mostrou quando subi. Veja a leve mamca de sangue na cal branca. Foi uma sorte que não tenha chovido forte desde ontem. O cheiro vai se conservar na estrada, apesar da dianteira de 28 horas que eles têm sobre nós. Eu confesso que tinha minhas dúvidas quando pensei no tráfego movimentado no caminho para Londres nesse intervalo. Mas meus receios logo desapareceram. Toby, sem hesitar nem desviar-se, ia andando no seu bamboleio característico. Era óbvio que o cheiro desagradável do alcatrão se sobrepunha a todos os outros. Não pense que o êxito da minha investigação depende do fato de o sujeito ter ou não pisado nessa substância. O que sei agora me permitiria rastreá-los de muitas outras maneiras. Esta é a mais rápida, e já que a sorte a colocou nas nossas mãos, seria condenável desprezá-la. Entretanto, impediu que o caso fosse o belo problema intelectual que prometia ser. Garanto-lhe, Holmes, que fico maravilhado com os meios que você usa para obter resultados neste caso, ainda mais do que no assassinato de Jefferson Hope. Este aqui parece mais profundo e inexplicável. Como você pôde, por exemplo, descrever com tanta segurança o homem da perna de pau? Ah, meu rapaz, é a própria simplicidade. Não quero ser teatral. É tudo claro e nítido. 2 oficiais que comandam a guarda dos degredados ficam sabendo de um segredo importante a respeito de um tesouro enterrado. Um inglês chamado Jonathan Small desenha um mapa para eles. Deve lembrar que vimos o nome no mapa do capitão. Ele assinou em seu próprio nome e nos de seus sócios. O sinal dos 4, como ele o chama de modo um tanto dramático. Ajudados por este mapa, os oficiais, ou um deles, descobrem o tesouro e o trazem para a Inglaterra, deixando, vamos supor, de cumprir alguma das condições. E então por que Jonathan não foi buscar o tesouro? A resposta é óbvia. O mapa tem a data da época em que Morstan teve mais contatos com os degredados. Jonathan Small não pegou o tesouro porque ele e seus sócios eram degredados e não podiam sair. Mas isso é pura especulação. É mais do que isso. É a única hipótese que pode explicar os fatos. Vamos ver pelo desenrolar dos acontecimentos. O Major Sholto vive em paz durante alguns anos, feliz com a posse do tesouro. Então recebe uma carta da Índia, que o deixa muito assustado. O que era? Uma carta dizendo que os homens que ele enganara haviam sido libertados, ou tinham fugido. Essa hipótese é muito mais provável, porque ele devia saber quando a pena terminaria. Não teria sido uma surpresa para ele. O que fez então? Pôs-se em guarda contra o homem da perna de pau, um homem branco. Note porque ele quase matou um comerciante branco que pensou ser o outro. Só havia o nome de um homem branco no mapa. Os outros são de indianos e maometanos. Não há outro branco. Portanto, podemos garantir que o homem da perna de pau é Jonathan Small. Você acha que este raciocínio é falho? Não, é claro e conciso. Agora ponha-se no lugar de Jonathan Small. Vamos olhar a questão do ponto de vista dele.
Small vem para a Inglaterra com a dupla intenção de recuperar o que considerava seu direito e de vingar-se do homem que o enganara. Descobriu onde Sholto morava e provavelmente estabeleceu ligações com alguém dentro da casa. Talvez o copeiro, esse Lau Rau que não vimos. A senhora Bernstone não aprecia o seu caráter. Mas Small não conseguiu saber onde o tesouro estava escondido, porque ninguém sabia de nada, a não ser o major e um criado fiel que tinha morrido. Um dia, Small fica sabendo que o major está para morrer. Desesperado com medo de que ele morra levando consigo o segredo, arrisca-se a enfrentar o obstáculo dos guardas até chegar à janela do quarto do moribundo, e só não entra porque os 2 filhos estavam presentes. Entretanto, louco de raiva do morto, entra no quarto naquela noite, vasculha os papéis na esperança de descobrir uma indicação qualquer sobre o tesouro e, finalmente, deixa como lembrança da sua visita a curta inscrição naquele papel. Esse ato certamente foi premeditado. Ainda que tivesse assassinado o major, ele teria deixado o bilhete como um sinal de que não era um crime comum, mas, do ponto de vista dos 4 sócios, uma espécie de ato de justiça. Conceitos bizarros e extravagantes como este são muito comuns nos anais do crime e costumam fornecer informações valiosas sobre o criminoso. Está seguindo o meu raciocínio? Perfeitamente. O que Jonathan podia fazer? Ele só podia continuar a vigiar secretamente as tentativas de encontrar o tesouro. É possível que saísse da Inglaterra e só voltasse de tempos em tempos. Então o sótão é descoberto e ele é logo avisado, o que indica que tinha um aliado dentro da casa. Jonathan, com a sua perna de pau, está totalmente impossibilitado de chegar ao quarto de Bartolomeu Sholto, que fica no alto. Traz consigo um cúmplice curioso, que vence a dificuldade, mas molha o pé descalço em alcatrão. Por isso vem Toby, e uma caminhada de 10 quilômetros para um cirurgião a meio soldo, com um tendão de Aquiles arruinado. Mas foi o cúmplice, e não Jonathan, quem cometeu o crime. Exatamente. E contra a vontade de Jonathan, a julgar pelo modo como ele bateu com os pés quando entrou no quarto. Ele não tinha nada contra Bartolomeu, e teria preferido que o cúmplice o tivesse amarrado e amordaçado. Não queria matá-lo, mas foi inevitável. O cúmplice não controlou os seus instintos ferozes, e o veneno fez o seu trabalho. Jonathan deixou a sua lembrança, desceu o tesouro até o chão e foi atrás. Foi assim que as coisas aconteceram, até onde eu posso imaginar. Naturalmente, ele deve ter a aparência de um homem de meia-idade e deve estar queimado de sol, depois de servir num forno como as Ilhas Andamãs. Pode-se calcular a altura pelo comprimento das passadas, e sabemos que ele usa barba. Você deve lembrar-se de que foi um indivíduo peludo que impressionou Tadeu quando ele o viu à janela. Não sei se há mais alguma coisa. E o cúmplice? Ah, sim, também não é um grande mistério. Mas dentro de pouco tempo você saberá tudo sobre isto. Como está agradável amanhã. Veja aquela nuvenzinha que flutua como uma pluma cor-de-rosa de algum gigantesco flamingo. Agora a orla vermelha do sol caminha para o nevoeiro de Londres. Ele brilha sobre muitas pessoas, mas aposto que nenhuma delas está empenhada numa missão mais estranha do que eu e você. Como nos sentimos pequenos com as nossas ambições e lutas insignificantes diante das grandes forças elementares da natureza. Como vai com o seu Jean Paul? Menos mal. Tenho-o estudado por Carlyle. Era como seguir o regato até o lago que lhe deu origem. Ele faz uma observação curiosa, mas profunda.
Diz ele que a prova principal da verdadeira grandeza no homem é a compreensão da sua mesquinhez. Ele afirma, como vê, um poder de comparação e de apreciação que é, em si mesmo, uma prova de nobreza. Há muito alimento para o espírito em Richter. Você trouxe uma pistola? Tenho a minha bengala. É possível que tenhamos necessidade de alguma coisa desse tipo se acertarmos a pista. Deixo Jonathan para você, mas se o outro oferecer resistência, terei de matá-lo com um tiro. Enquanto falava, tirou o revólver e, após carregá-lo, tornou a colocá-lo no bolso do lado direito. Durante este tempo vínhamos seguindo o rumo de Toby, pelas estradas meio rurais, ladeadas de vilas que levavam à metrópole. Mas agora estávamos começando a atravessar muitas ruas, onde trabalhadores e operários das docas já estavam em atividade, e mulheres desmazeladas abriam as portas e varriam as escadas da entrada. As tabernas das esquinas dos quarteirões estavam começando a funcionar, e homens mal encarados apareciam esfregando as mangas nas barbas depois da libação matutina. Uns cachorros esquisitos latiram e olharam espantados para nós, mas o nosso inimitável Toby não olhou nem para a esquerda nem para a direita e foi seguindo com o nariz rente ao chão. Tínhamos atravessado Streatham, Brixton, Camberwell e agora estávamos em Kennington Lane, que tínhamos alcançado pelas ruas a leste do oval. Os homens que perseguíamos pareciam ter feito um caminho em zigue-zague, provavelmente para não chamarem atenção. Em nenhum momento seguiram pela rua principal, quando havia uma rua paralela secundária que pudesse servir. Ao pé de Kennington Lane, viraram à esquerda para Bond Street e Miles Street. No lugar onde esta rua passa a ser Knight's Place, Toby parou, mas começou a correr para trás e para a frente com uma orelha levantada e outra caída, a própria imagem da indecisão canina. Depois, passou a andar em círculo, olhando para nós de vez em quando, como se pedisse a nossa compreensão por seu embaraço. "O que o cão tem?" resmungou Holmes. "Eles certamente não tomaram um cabriolé nem foram embora num balão. Talvez tenham parado aqui durante algum tempo." Sugeri. "Ali. Está bem. Ele já descobriu a pista." "Outra vez", disse o meu companheiro em tom de alívio. De fato, depois de fungar em volta novamente, ele se decidiu e partiu de repente com uma energia e uma disposição que ainda não tinha mostrado. O cheiro parecia agora ainda mais forte, porque ele nem precisava farejar o chão, mas deu um puxão na corda e saiu correndo. Eu podia ver pelo brilho dos olhos de Holmes que ele achava que estávamos nos aproximando do fim da nossa jornada. Passamos por Nine Elms e chegamos ao depósito de madeira de Broderick e Nelson, logo depois da taberna White Eagle. Foi então que o cachorro, frenético de excitação, voltou-se para o cercado, onde os serradores já estavam trabalhando. Toby correu pelo meio das aparas e serragens por uma aleia estreita, até uma passagem entre duas pilhas de madeira, e finalmente, com um latido triunfante, saltou sobre um barril que ainda estava no carrinho de mão em que tinha sido trazido. Com os olhos piscando e a língua pendente, Toby ficou em cima do barril olhando para nós, à espera de um sinal de aprovação. Os aros do barril e as rodas do carrinho tinham sido untados com alcatrão, e o ar estava impregnado do cheiro Sherlock. E eu olhamos desconsolados um para o outro, e explodimos ao mesmo tempo numa gargalhada incontrolável. Capítulo 8. Os auxiliares de Baker Street. "E agora?" perguntei.
Toby perdeu sua fama de infalível. Ele agiu de acordo com as instruções que recebeu, disse Holmes, tirando-o de cima do barril e levando-o para fora do depósito. Se lembrarmos a quantidade de alcatrão transportado em carroças em Londres diariamente, não é de admirar que o nosso rastro tenha sido atravessado por outro. É muito usado agora, principalmente para secar a madeira. O pobre Toby não deve ser censurado. Temos que voltar ao rastro primitivo, suponho. Temos. E felizmente não é muito longe, disse Holmes. Evidentemente, o que confundiu o cachorro na esquina de Knight's Place foi que havia 2 rastros indo em direções opostas. Seguimos o caminho errado. Só nos resta seguir o outro. Não houve dificuldade. No local em que se enganara, Toby começou a andar num amplo círculo e finalmente partiu numa nova direção. Espero que agora ele não nos leve ao lugar de onde veio o barril, observei. Já tinha pensado nisso, mas repare que ele vai pela calçada e o barril só podia ir pelo meio da rua. Agora estamos no caminho certo. Toby nos levava agora para a beira do rio, passando por Belmont Place e Princess Street. No fim da Broad Street, ele correu em direção à beira da água, onde havia um pequeno cais de madeira. Toby levou-nos até a extremidade do cais e parou ganindo e olhando para a água escura que corria diante de nós. Estamos sem sorte, disse Holmes. Pegaram um bote aqui. Havia vários botes e lanchas por ali. Levamos Toby a todos eles. Porém, por mais que fungasse, não fez o menor sinal de reconhecimento. Perto do tosco embarcadouro, havia uma casa pequena de tijolos com uma placa de madeira pendurada na segunda janela, na qual estava escrito em grandes letras Mordecai Smith, e mais abaixo, embarcações para alugar por hora ou por dia. Uma segunda tabuleta em cima da porta informava que também havia uma lancha a vapor informação confirmada por uma grande pilha de coque no mole. Sherlock olhou em torno e seu rosto adquiriu uma expressão sinistra. As coisas não vão bem. Esses malandros são muito mais espertos do que eu esperava. Parece que esconderam as suas pistas. Receio que tenha havido algum arranjo prévio por aqui. Ele estava se aproximando da porta da casa quando ela se abriu e um menino de 6 anos, de cabelos encaracolados, saiu correndo, seguido por uma mulher gorda e corada com uma grande esponja na mão que gritava: "Vem cá, Jack! Deixa eu te limpar! Vem cá, filhinho! Se teu pai chega e te vê assim, vamos ter de ouvir sermão." "Oh, amiguinho", disse Holmes espertamente, que malandro de faces rosadas. "O que é que você gostaria de ter, Jack?" O menino pensou um momento e disse: "Queria um shilling." "Você não gostaria mais de outra coisa?" "Gostaria mais de 2 shillings", respondeu o prodígio, depois de pensar um pouco. "Então, aqui está. Pegue. Que bela criança, Sra. Smith." "Deus o abençoe, meu senhor. Ele é muito travesso. Me dá muito trabalho, principalmente quando o meu marido fica fora por alguns dias." "O Sr. Smith não está?" disse Holmes, desapontado. "Lamento, porque queria muito falar com ele. Saiu desde ontem de manhã, e para lhe dizer a verdade, estou começando a ficar preocupada. Mas se é por causa de algum bote, talvez eu possa resolver. Desejava alugar a lancha a vapor." "Ora veja, meu senhor, foi justamente na lancha a vapor que ele saiu." "É isso que me deixa intrigada, porque sei que o carvão que levaram não podia dar para ir a Woolwich e voltar. Se ele tivesse ido na barca, eu não ficaria preocupada, porque muitas vezes ele tem ido a trabalho até Gravesend e, se houvesse muito o que fazer, ficaria por lá. Mas para que serve uma lancha a vapor sem carvão? Pode ter comprado carvão por aí, em qualquer cais." "Poderia, mas não costuma fazer isso. Ele reclama muito dos preços que cobram. Além disso, não gosto daquele homem de perna de pau, de cara feia e fala estrangeira. O que é que ele anda querendo sempre por aqui?" "Um homem de perna de pau?" disse Holmes um tanto surpreso. "Sim, senhor, um sujeito moreno com cara de macaco que procurou o meu marido várias vezes.
Foi ele que apareceu ontem à noite. Mas não é só isso. O meu marido sabia que ele vinha, porque já tinha a lancha preparada. Digo-lhe tudo, meu senhor, porque estou preocupada com essas coisas. Mas, minha cara senhora Smith, está se assustando à toa, disse Holmes, dando de ombros. Como a senhora pode dizer que foi o homem da perna de pau que veio ontem à noite? Como pode ter tanta certeza? Pela voz, senhor. Eu o reconheci pela voz grossa e tenebrosa. Bateu na janela mais ou menos às 3 horas e disse: "Salta, camarada! É hora de render a guarda." O meu velho acordou o Jim, que é o meu filho mais velho, e foram os dois sem me dizer nada. Eu ouvia perfeitamente a perna de pau batendo nas pedras. E o homem estava só? Não sei, mas não ouvi mais ninguém. Pois sinto muito, porque eu queria a lancha. Tenho ouvido muitos elogios a respeito dela. Deixe-me lembrar o nome. A Aurora, meu senhor. Não é uma lancha velha, verde, muito larga, com uma listra amarela? Claro que não. É a mais elegante que anda pelo rio. Está pintada de novo. É preta, com 2 listras vermelhas. Obrigado. Espero que tenha logo notícias do Sr. Smith. Eu vou descer o rio e, se vir a Aurora, direi ao Sr. Smith que a senhora está preocupada. Chaminé preta, não foi o que disse? Não, senhor. Preta com uma faixa branca. Ah, é verdade. Os lados é que são pretos. Bom dia, senhora Smith. Ali está um barqueiro com uma canoa, Watson. Vamos tomá-la para atravessar o rio. Quando nos sentamos no banco da canoa, Holmes disse: "O melhor sistema com esse tipo de gente é não mostrar que a informação é importante para você. Se eles desconfiam que tem importância, fecham-se como uma ostra e não há jeito de tirar-lhes mais nada. Se ficar ouvindo a contragosto, como aconteceu, dirão tudo o que quisermos saber. O nosso itinerário agora parece claro", eu disse. "O que é que faria, então?" "Tomaria uma lancha e iria pelo rio atrás da Aurora." "Meu amigo, isso seria uma empreitada colossal. Ela pode ter ido parar em qualquer cais em um dos lados do rio, daqui até Greenwich depois da ponte. Há um verdadeiro labirinto de desembarcadouros. Levaria dias e dias até descobri-los, se tentássemos sozinhos." "Chame a polícia, então." "Não quero. Eu só chamarei a Thelny Jones no último momento. Ele não é má pessoa e não gostaria de fazer nada que possa prejudicá-lo profissionalmente. Mas quero resolver o caso por minha conta, agora que já fomos tão longe. Poderíamos ao menos pedir informações aos guardas dos cais. Seria pior, bem pior. Nossos homens ficariam sabendo que estavam sendo perseguidos de perto e podiam sair do país. É o que estão procurando fazer, mas, enquanto pensarem que estão seguros, não terão pressa. A energia de Jones será útil para divulgar informações para a imprensa. Assim, os fugitivos pensarão que a polícia está na pista errada. "Então, o que vamos fazer?" perguntei quando desembarcamos perto da penitenciária de Millbank. "Pegar este cabriolé, ir para casa tomar nosso breakfast e dormir 1 hora. Está escrito que passaremos em claro esta noite outra vez. Pare numa agência dos Correios, cocheiro. Ficaremos com Toby, porque ele ainda pode ser útil." Fomos ao correio de Great Peter Street e Holmes mandou o seu telegrama. "Para quem pensa que era?" perguntou quando retomamos nosso trajeto. "Não tenho a menor ideia. Você se lembra do grupo da Força Policial de Baker Street que utilizei no caso Jefferson Hope?" "Lembro", eu disse rindo. "Este é um caso em que o seu auxílio será inestimável. Se eles falharem, tenho outros recursos, mas quero experimentá-los primeiro. Aquele telegrama foi para o meu sujo tenentezinho Wiggins, e espero que ele chegue com o seu bando antes de acabarmos o breakfast." Já passava das 8 horas, e depois de todas as coisas excitantes daquela noite,
Eu esperava uma reação forte. Estava lento e cansado, com o espírito perturbado e o corpo moído. Não tinha o entusiasmo profissional que impulsionava o meu companheiro. Nem podia encarar o caso como um problema abstrato, simples e intelectual. Até a morte de Bartolomeu, eu não tinha ouvido nada de bom sobre ele que me fizesse sentir antipatia pelos assassinos. Mas a questão do tesouro modificava o caso. Ele, ou parte dele, pertencia por direito à senhorita Morstan. Enquanto houvesse uma possibilidade de recuperá-lo, eu dedicaria todo o meu esforço para conseguir isso. Na verdade, se eu o encontrasse, ele a colocaria fora do meu alcance para sempre. Mas que amor seria esse, egoísta e inferior, se este pensamento me detivesse? Se Holmes trabalhava para encontrar os criminosos, eu tinha um motivo 10 vezes mais forte para encontrar o tesouro de qualquer maneira. Um bom banho em Baker Street e roupas limpas me reanimaram admiravelmente. Quando voltei à sala, o breakfast já estava na mesa. Holmes servia o café. "Está aqui", disse ele, rindo e mostrando um jornal aberto. O enérgico Jones e o onipresente repórter se encarregaram de tudo. "Mas você já está farto disto. É melhor que trate primeiro do seu presunto com ovos." Tirei o jornal da mão dele e li a notícia curta intitulada "Caso Misterioso no Alto Norwood." Dizia o Standard: "Por volta da meia-noite de ontem, o Sr. Bartolomeu Sholto, de Pondicherry Lodge, Alto Norwood, foi encontrado morto em seu quarto, em circunstâncias que indicam crime e traição. Até onde sabemos, nenhum vestígio de violência foi encontrado no corpo do Sr. Bartolomeu, mas uma coleção valiosa de joias da Índia, que o morto herdara de seu pai, desapareceu. A descoberta foi feita primeiro pelo Sr. Sherlock Holmes e pelo Dr. Watson, que tinham ido à casa do Sr. Bartolomeu com o Sr. Tadeu Sholto, irmão do morto. Por uma singular coincidência, o Sr. Athelney Jones, o conhecido agente da força da polícia, estava em Norwood, no posto policial, e em meia hora chegava ao local. Sua habilidade, treinada e experiente, logo se concentrou na detenção dos criminosos, o que resultou na prisão do irmão, Tadeu Sholto, da governanta, Sra. Bernstone, um copeiro hindu, Lal Hall, e o porteiro, McMurdo. É fora de dúvida que o ladrão ou ladrões tinham perfeito conhecimento do interior da casa. Com os seus conhecimentos técnicos e sua capacidade de observação rápida, o Sr. Jones descobriu logo que os criminosos não podiam ter entrado pela porta nem pela janela, e, portanto, devem ter entrado pelo telhado da casa, e dali passaram por um alçapão para um quarto que se comunicava com o do morto. Este fato foi facilmente esclarecido e provou que o roubo fora premeditado. A ação rápida e enérgica dos representantes da lei demonstra a grande vantagem da presença, nessas ocasiões, de uma mente esclarecida e forte. Isso fornece um argumento àqueles que desejariam ver os nossos detetives mais descentralizados e em contato mais direto e efetivo com os casos que têm o dever de investigar. "Não está pomposo?" disse Holmes, engolindo o café. "O que você acha?" "Acho que escapamos por um triz de sermos presos também." "Eu também acho, mas não responderia pela nossa segurança agora se ele tiver outro de seus acessos de energia." Nesse momento ouvimos um toque forte da campainha e a voz alta da Nossa Senhoria, a Sra. Hudson, num gemido de consternação e medo. "Por Deus, Holmes", eu disse, levantando-me um pouco. "Acho que eles estão realmente atrás de nós." "Não, não é nada tão ruim assim. É a força auxiliar de Baker Street, a não oficial." Em seguida,
Ouvimos o ruído de pés descalços que subiam correndo a escada. Um tumulto de vozes. E 12 garotos sujos e esfarrapados precipitaram-se na sala. Havia entre eles uma certa disciplina, apesar da entrada tumultuada, porque num instante eles ficaram em fila, olhando para nós com rostos ansiosos. Um deles, mais alto e mais velho, ficou na frente com um ar de superioridade que era cômico naquele espantalhozinho de má reputação. "Recebi o seu recado, senhor, e trouxe logo o pessoal", disse ele. 3 shillings e 1 pence para as passagens. "Aí está", disse Holmes, dando-lhe umas moedas de prata. "De hoje em diante, você se entende comigo, Wiggins, e eles com você. Não posso ter a casa invadida assim. Em todo caso, é bom que todos ouçam as instruções. Eu quero saber onde está uma lancha chamada Aurora, que pertence a Mordecai Smith, preta com 2 listras vermelhas, chaminé preta com uma faixa branca. Está em algum ponto do rio. Quero que um rapaz fique no lugar onde Mordecai Smith mora, no cais em frente a Millbank, para avisar se o barco voltar. Dividam o trabalho entre vocês, de modo que possam fiscalizar as 2 margens ao mesmo tempo. Assim que souberem de alguma coisa, venham me avisar. Compreenderam bem?" "Sim, senhor", disse Wiggins. "O pagamento de costume e 1 guinéu a mais para quem descobrir a lancha. Aí tem um dia adiantado. Agora podem ir." Deu 1 shilling a cada um e eles sumiram pela escada abaixo. 1 minuto depois, eu os vi correndo pela rua. "Se a lancha estiver no rio, eles vão encontrá-la", disse Holmes, levantando-se e acendendo o cachimbo. "Esses garotos podem ir a toda parte, ver tudo, ouvir disfarçadamente todo mundo. Espero ouvir antes de anoitecer que eles a descobriram. Enquanto isso, não podemos fazer nada a não ser esperar. Não podemos retornar à pista interrompida enquanto não encontrarmos a Aurora ou o Sr. Mordecai Smith." "Toby podia comer estes restos", sugeri. "Vai deitar-se, Holmes?" Não estou cansado. Tenho uma constituição curiosa. Não me lembro de ter ficado alguma vez cansado por causa de trabalho, mas a ociosidade me deixa completamente exausto. Vou fumar e pensar neste caso estranho, em que a nossa loura cliente nos meteu. Se algum dia houve um caso fácil, foi este. Não existem tantos homens com pernas de pau, mas o outro deve ser único. O outro de novo. Eu não quero fazer mistério sobre ele, mas você deve formar a sua própria opinião. Analise os dados que tem. Perradas pequenas, dedos que nunca foram comprimidos por calçado, pés descalços, um bastão com a ponta de pedra, grande agilidade e pequenos dardos envenenados. O que deduz de tudo isso? Já sei. Um selvagem. Talvez um dos tais indianos, sócios de Jonathan Small. "Não me parece", disse Sherlock. "Logo que vi sinais de armas exóticas, tive essa ideia. Mas a característica das pegadas me obrigou a rever minha opinião. Alguns habitantes da Península Indiana são baixos, mas mesmo assim não deixariam aquelas marcas. O hindu tem pés finos e compridos. Os maometanos, que usam sandálias, têm o dedo grande muito separado dos outros, porque geralmente a correia passa entre eles. Os dardos também só podiam ter sido atirados por uma zarabatana. Então, onde vamos achar o selvagem?" "Na América do Sul", arrisquei. Ele estendeu a mão e apanhou um livro grosso na estante. "Este é o primeiro volume de um dicionário geográfico que está sendo publicado agora. Pode ser considerado uma autoridade de primeira ordem. Vejamos o que tem aqui. Andamã, ilhas situadas a 540 quilômetros ao norte de Sumatra, na Baía de Bengala. 1. O que vem a ser isso tudo? Clima úmido, bancos de coral, tubarões, Port Blair, acampamentos de degredados, Rutland Island, algodoeiros. Ah, aqui está.
Os aborígenes das Ilhas Andamã podem reivindicar o título de raça de menor estatura da Terra, embora alguns antropólogos apontem os aborígenes da África, os índios da América e os habitantes da Terra de Fogo. A altura média deles é inferior a 1,20 metro, embora se encontrem muitos adultos bem mais baixos. São atrevidos, rabugentos e intratáveis, mas podem ser amigos quando se consegue conquistar sua confiança. Lembre-se disto, Watson. Agora ouça o resto com atenção. São naturalmente horrendos. Têm a cabeça grande e disforme, olhos pequenos e ferrozes, e feições deformadas. Têm pés e mãos extraordinariamente pequenos, e são tão ferozes e intratáveis que todas as tentativas de aproximação dos funcionários ingleses falharam em todos os níveis. Eles sempre foram o terror dos náufragos, fazendo saltar os miolos dos sobreviventes com bastões de ponta, de pedra, ou atirando-lhes os seus dardos envenenados. Esses massacres sempre terminam com um festim de canibais. Que povo bonito e amável, Watson. Se esse sujeito tivesse feito as coisas por sua conta, o caso teria sido bem mais horroroso. Imagino mesmo do jeito que aconteceu, quanto Small não teria dado para ter dispensado a colaboração dele. Mas como ele arranjou um companheiro tão singular? Isso é querer saber muito. Mas como já sabemos que Small veio das Ilhas Andamã, não admira que esse nativo de lá tenha vindo com ele. Quando chegar a ocasião, nós o saberemos. Escute, Watson. Você parece estar bem cansado. Deite-se ali no sofá. Vou fazê-lo dormir com o meu violino. Apanhou-o num canto, e eu estava me esticando numa posição cômoda quando ele começou uma ária melodiosa, lenta, sonhadora. Provavelmente era de sua autoria, porque ele tinha um talento notável para improvisar. Lembro-me vagamente dos seus membros descarnados, da expressão séria e dos movimentos do arco. Depois tive a impressão de estar flutuando tranquilamente num mar de sons suaves, até que me encontrei na terra dos sonhos, com os olhos doces de Mary Morstan me fitando. E assim chegamos ao fim da segunda parte de O Sinal dos Quatro. O mistério se aprofunda e as peças começam, pouco a pouco, a se encaixar. Mas ainda há segredos à espera de serem revelados, e Sherlock Holmes está longe de encerrar este caso. Respire fundo, relaxe e permita que a mente descanse, enquanto o enigma permanece no ar. Nos encontramos na próxima parte, para seguir juntos nessa jornada de mistério e descobertas.